E aí galera do Backstage, seja bem-vindo ou bem-vinda neste canal. Aqui é o Eric e aqui nesse canal falamos de tecnologia, principalmente voltada para computadores. E hoje vamos falar sobre as válvulas termiônicas, que foram um dos principais dispositivos que fizeram o computador se tornar possível há muito tempo atrás. E para isso, vamos responder as seguintes perguntas: qual é a origem das válvulas termiônicas? Como elas funcionam? Para que elas serviram ou servem e qual é a tecnologia atual que as substitui. Se você curte esse tipo de conteúdo, deixe seu like e se inscreva. E bora para o vídeo. Qual é a origem das válvulas termiônicas? As válvulas termiônicas foram inventadas no final do século XIX e no início do século XX. O crédito pelo desenvolvimento inicial das válvulas termiônicas é geralmente atribuído a Thomas Edison, que descobriu o efeito termiônico em 1883. No entanto, a primeira válvula termiônica prática, chamada de diodo, foi patenteada por John Ambrose Fleming em 1904. Essa válvula tinha um filamento aquecido, que emitia elétrons para um ânodo, permitindo que a corrente elétrica fluísse em apenas uma direção. A partir daí, muitos outros cientistas e engenheiros contribuíram para o desenvolvimento e aprimoramento das válvulas termiônicas, tornando-as componentes essenciais em muitos dispositivos eletrônicos por várias décadas, até serem gradualmente substituídas pelos transistores e circuitos integrados. Mas o que é o efeito termiônico? O efeito termiônico é um fenômeno físico em que elétrons são liberados de uma superfície metálica quando ela é aquecida a altas temperaturas. Esse efeito foi observado pela primeira vez no final do século XIX, quando os cientistas notaram que certos metais emitiam elétrons quando aquecidos. E o que é um diodo? O termo diodo vem da palavra grega di, que significa dois, e iodos, que significa caminho ou via. Isso reflete a principal característica de um diodo, que é permitir o fluxo de corrente elétrica em apenas uma direção. Ou seja, ele possui dois caminhos possíveis para a eletricidade fluir. Um caminho que a corrente pode passar e o outro que ela é bloqueada. Essencialmente, um diodo tem duas possibilidades de deixar a corrente fluir: quando a polaridade é correta ou bloqueá-la quando a polaridade é invertida. Assim, o nome de diodo enfatiza essa função de ter dois modos de operação. Um diodo ele é considerado um componente eletrônico simples que permite a corrente elétrica fluir em apenas uma direção. Ele consiste em dois terminais: o ânodo, que é o terminal positivo, e o cátodo, que é o terminal negativo. Quando uma voltagem é aplicada ao diodo na direção correta, no caso positivo para o ânodo e negativo para o cátodo, ele conduz a eletricidade, permitindo que a corrente flua. No entanto, se a voltagem for aplicada na direção oposta, o diodo bloqueia a corrente, atuando como uma espécie de válvula para o fluxo elétrico. E como eu identifico o ânodo e um cátodo em um diodo? Em um diodo, o ânodo e o cátodo são os dois terminais dos dispositivos. Identificar o ânodo e o cátodo geralmente envolve observar as características físicas do diodo ou consultar o datasheet do componente. Você pode identificá-los através das marcas no invólucro do diodo. Muitos diodos têm uma marca ou uma linha impressa no invólucro para identificar qual lado é o cátodo. Se não houver nenhuma marca, o lado do anodo geralmente é aquele que tem um terminal mais longo. O outro meio é através de código de cores. Alguns diodos podem ter um código de cores próximo ao cátodo para ajudar na identificação. Geralmente, isso é representado por uma faixa colorida ou uma marca perto do terminal do cátodo. Também você pode identificar pelo datasheet. Se você tiver acesso ao datasheet do diodo, geralmente ele fornecerá informações detalhadas sobre a identificação do ânodo e do cátodo. E como é feita essa observação das características físicas do diodo? Eu separei aqui 3 meios, e o primeiro é o processo de fabricação. Durante a fabricação do diodo, os materiais semicondutores são manipulados de maneira específica para criar uma junção PN, que é a estrutura básica de um diodo. Nessa junção, uma região do semicondutor é dopada com impurezas que fornecem elétrons extras, também chamada de dopagem doadora, criando o lado N, cátodo.
enquanto outra região é dopada com impurezas que geram lacunas ou falta de elétrons, que também é chamada de dopagem aceitadora, formando o lado P, ânodo. Em resumo, o ânodo é onde falta elétrons e o cátodo é onde tem excesso de elétrons. O outro meio é através das propriedades elétricas. Como resultado do processo de dopagem e estrutura da junção PN, o lado P, ânodo, se torna positivo em relação ao lado N, cátodo. Isso ocorre porque o lado P possui lacunas, que são cargas positivas, enquanto o lado N tem elétrons livres, que são cargas negativas. E o terceiro meio é através de testes elétricos. Durante a fabricação, os diodos são submetidos a testes elétricos para garantir que estejam funcionando corretamente. Durante esses testes, os fabricantes confirmam a polaridade correta dos diodos e marcam fisicamente os terminais de acordo. E o que é essa dopagem? A dopagem é um processo fundamental na fabricação de dispositivos semicondutores, como diodos, transistores e circuitos integrados. Ela envolve a introdução controlada de impurezas em um material semicondutor para modificar suas propriedades elétricas. Hoje, existem dois tipos de principais de dopagem: a dopagem doadora e a dopagem aceitadora. Na doadora, esse tipo de dopagem, átomos de impurezas são introduzidos no material semicondutor, criando elétrons extras. Esses átomos doadores têm um elétron a mais em sua estrutura em comparação com os átomos do material semicondutor original. Como resultado, quando um campo elétrico é aplicado, esses elétrons extras podem se mover-se livremente, aumentando a condutividade do material. A dopagem doadora cria uma região do tipo N no semicondutor. Dopagem aceitadora. Aqui os átomos de impureza são introduzidos no material semicondutor, criando lacunas ou falta de elétrons. Esses átomos aceitadores têm um elétron a menos em sua estrutura, em comparação com os átomos do material semicondutor original. Quando um campo elétrico é aplicado, os elétrons livres do material semicondutor podem se mover para preencher essas lacunas, aumentando a condutividade do material. A dopagem aceitadora cria uma região do tipo P no semicondutor. Então, uma região do tipo N é uma região que possui excesso de elétrons, portadores de carga negativa. Já no tipo P, possui um excesso de lacunas, portadores de carga positiva. Em resumo, a dopagem ela faz essa troca de polos. Então é isso aí, galera. Se você gostou desse vídeo ou te agregou de alguma forma, não se esquece de deixar o seu like, se inscrever nesse canal e compartilhar esse vídeo para alguém que também está estudando esse assunto. Te vejo no próximo vídeo.